Nessa videoaula nós faremos a correção da atividade da aula anterior, atividade essa que abordava os conceitos de circunferência, círculo e arco de circunferência. A primeira questão da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, falava o seguinte: um ciclista de uma prova de resistência ele deve percorrer 500 km em torno de uma pista circular com 200 metros de raio. O número aproximado de voltas que ele deve dar nessa pista, são quantas? Bem, gente, inicialmente eu vou ter que calcular uma volta completa nessa pista. Quantos metros ela equivale? O que eu posso fazer? Uma volta completa é o comprimento da circunferência, que é 2π vezes o raio. Então vamos lá, vai ficar 2 vezes π vezes o raio, que é de 200 metros. 2 vezes 200 dá 400, então nós temos que o comprimento da circunferência é 400π. Bem, como π vale aproximadamente 3,14, então vai ficar 400 vezes 3,14, que vai dar então 1.256 metros. O que é que isso quer dizer? Quando esse ciclista dá uma volta completa nessa pista, ele percorre aproximadamente 1.256 metros. O que nós vamos fazer agora então? A distância total ela é de 500 km. Eu vou ter que colocar essa distância em metros. 500 km são 500.000 metros. Beleza, então se o ciclista vai ter que percorrer ao todo 500.000 metros em uma pista onde cada volta são 1.256 metros, para a gente saber a quantidade de voltas é só dividir. Eu vou pegar a distância total, 500.000 metros, dividido pela distância percorrida em cada volta, que é 1.256. Quando a gente fizer essa divisão, vai dar aproximadamente 398. Então, esse ciclista vai dar aproximadamente 398 voltas. Quando você olha para as opções, a gente tem então que a opção mais próxima das 398 voltas que ele deve dar é a opção de 400 voltas. Logo, esse ciclista terá que dar aproximadamente 400 voltas nessa pista para que a gente possa ter ele percorrendo a distância que requer a sua prova de resistência. A segunda questão da VUNESP de São Paulo. Uma certa curva de rodovia ela tem um formato de um arco de circunferência. Se em tal curva o raio mede 150 metros e o ângulo alfa compreendido por esse arco é de 90 graus, qual o comprimento dessa curva em metros? Gente, se a curva tem o formato de um arco de circunferência, o comprimento da curva é o comprimento do arco de circunferência. Esse arco de raio 150 metros e ângulo alfa de 90 graus. Então vamos pegar a fórmula então do comprimento do arco de circunferência. O comprimento é 2π vezes o raio vezes alfa sobre 360 graus. E vamos substituir. Então vai ficar 2π vezes o raio de 150 metros vezes o ângulo alfa de 90 graus sobre 360 graus. O que nós vamos fazer então agora aqui? Eu vou observar que 2 vezes 90 dá 180. Aí eu simplifico 2 vezes 90 e o 360 por 180. Então, desse modo, 2 vezes 90, que é 180, cancela. 360 dividido para 180 dá 2. Então, vai ficar 150π sobre 2, que dá 75π. Beleza, agora eu vou pegar e vou substituir o π por 3,14. Então, 75 multiplicado por aproximadamente 3,14 dá 235,5 metros. Desse modo, então, o comprimento dessa curva é 235,5 metros e a resposta correta é o item A. A terceira questão da FUVEST. Considere um arco AB de 110 graus, numa circunferência de raio 10 centímetros. Considere a seguir um arco A' B' de 60 graus, numa circunferência de raio 5 centímetros. Dividindo-se o comprimento do arco AB pelo comprimento do arco A' B', ambos medidos em centímetros, o que a gente obtém? Então isso é uma questão fácil, mas trabalhosa. Nós vamos ter que calcular o comprimento do arco AB, depois eu calculo o comprimento do arco A' B' e divido. Vamos lá então. Vou chamar aqui de C1 o comprimento do arco AB e vou chamar de C2 o comprimento do arco A' B', para que a gente possa não se atrapalhar. Para o arco AB, que é um arco de ângulo central 110 graus e raio de 10 centímetros, eu pego a fórmula do comprimento do arco e eu vou substituir. Então vai ficar 2 vezes π vezes o raio, que é 10, vezes o ângulo central alfa de 110 graus sobre 360.
Logo em seguida eu dei uma simplificada. Eu cortei, por exemplo, o zero do 110 com o zero do 360. E depois eu multipliquei, né? No lugar do 360 ficou 36. Quando eu corto o zero do 110, vai ficar 11. 11 vezes 10 dá 110. 110 vezes 2π dá 220π. Então nós temos 220π sobre 36. Simplifiquei por 2 e eu obtive que o C1 é 110π sobre 18. Eu vou parar por aqui porque eu vou cortar o π daqui a pouco quando eu for dividir. Vamos agora calcular o comprimento do arco A' B'. Esse arco que tem um ângulo central alfa de 60 graus e tem um raio de 5 centímetros. Então você pega a fórmula do comprimento do arco, substitui o raio por 5 e substitui o ângulo alfa por 60 graus. O que eu fiz então em seguida? Eu peguei e simplifiquei de novo. Eu cortei o zero do 360 e o zero do 60, né? No lugar do 360 ficou 36, no lugar do 60 ficou 6. 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 2 dá 60. Então a gente obteve 60π sobre 36. Simplifiquei por 2, então nós obtivemos aí 30π sobre 18. Gente, como nós temos os dois comprimentos sobre 18 e com o π repetido, então agora a gente pode dividir, né? Para dar uma simplificada. Então eu vou pegar o C1, que é o comprimento do arco AB, e vou dividir pelo C2, que é o comprimento do arco A'B'. Vamos lá então fazer a divisão. Isso vai ficar 110π sobre 18, dividido por 30π sobre 18. Inicialmente eu posso cortar os 18, já que os denominadores das frações são todos iguais. Então ficou 110π sobre 30π. Agora eu posso cortar o π e os zeros. Quando eu corto o π e os zeros, nós temos que C1 sobre C2 é 11 sobre 3. Dessa forma, então, a razão entre a medida dos arcos AB e a linha B' é 11 sobre 3 e a resposta correta é o item C. A quarta questão da Mackenzie. Um veículo percorre uma pista circular de raio 300 metros, isso com velocidade constante de 10 metros por segundo, durante 1 minuto. Dentre os valores abaixo, o mais próximo da medida em graus do arco que ele percorreu é quantos? Beleza, vamos observar o seguinte, né? Primeiro a gente tem que perceber que se a velocidade do veículo é de 10 metros a cada segundo, em 1 minuto, que são 60 segundos, ele tem percorrido 600 metros. Daí, então, o comprimento do arco percorrido por esse veículo é um arco de comprimento de 600 metros. Lembrando que eu quero saber qual a medida do ângulo central, que é o alfa. Ainda, além disso, né, nós sabemos que o raio da circunferência onde esse veículo está percorrendo, ele é de 300 metros. Então, você pega a fórmula do comprimento do arco de circunferência, você troca o comprimento pela distância percorrida pelo veículo, que é de 600 metros, isso é igual a 2π vezes o raio da pista circular, que é de 300 metros, vezes alfa sobre 360 graus. O que eu fiz aqui? 2 vezes 300 vai dar 600. Então eu simplifiquei o 600 e o 2 vezes 300. No lugar do 600 ficou 1. No lugar do 2 vezes 300 ficaria 1 vezes π, que dá π. Então sobrou 1 igual a π vezes alfa sobre 360 graus. Beleza, fiz produto dos meios pelos extremos. Então π vezes alfa é 360 graus. Logo alfa é 360 sobre π. Gente, mas não tem essa opção para você marcar 360 sobre π. Se tivesse era uma moleza, né? O que eu faço então aqui? Troco o π por 3,14. Então o ângulo alfa vai ser 360 dividido para 3,14. Que vai dar 114,6 graus. Desse modo, então, nós temos que o arco percorrido por esse veículo, 114,6 graus, dá, então, aproximadamente 115 graus, né? De maneira que a resposta correta é o item B. A quinta questão da UNOPA do Paraná. O valor em graus do menor ângulo formado pelo ponteiro das horas e dos minutos. Isso quando o relógio aponta 7 horas é quanto? Bem, vamos fazer o seguinte. Nós sabemos que a volta completa equivale a 360 graus. Isso nós sabemos de fato. Além disso, nós sabemos que o relógio ele fica dividido em 12 horas, ou seja, em 12 ângulos iguais. Quando eu pego 360 dividido para 12, nós temos então um ângulo de 30 graus.
que eu quero dizer com isso, né? Está aqui o cálculo fazendo. 360 dividido para 12, 30 graus. Eu quero dizer que o ângulo entre 2 horas consecutivas é um ângulo de 30 graus. Ok, às 7 horas, um ponteiro das horas está no 7 e o outro ponteiro está no 12. Você pode perceber que do 7 ao 12, que é o menor ângulo formado entre esses ponteiros, nós temos o espaço equivalente a 5 horas, né? De 7 até as 12, temos o intervalo de 5 horas como menor ângulo. Beleza, 5 horas, cada hora nós sabemos que equivale a 30 graus, 5 vezes 30, ou 30 vezes 5, 150 graus. Desse modo, então, quando o relógio marca 7 horas, o ângulo entre os dois ponteiros, o menor ângulo entre os dois ponteiros, é de 150 graus e a resposta correta é o item D. A sexta questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A Terra pode ser representada por uma esfera cujo raio mede 6.400 km. Na representação que vai aparecer abaixo, está indicado o trajeto de um navio do ponto A ao ponto C, passando por B. Então você tem aí o navio que foi do ponto A ao ponto C, mas antes ele passou pelo ponto B. Qualquer ponto da superfície da Terra tem coordenadas x, y, em que x representa a longitude e o y representa a latitude. As coordenadas dos pontos A, B e C estão indicadas na tabela a seguir. Então nós temos aí o ponto A, o x é 135 graus, o y é 0. O ponto B, o x é 135 graus, o y é 60. O ponto C, o x é 90 e o y é 60 graus. Ok, com base nisso, considerando π igual a 3, a distância mínima em quilômetros percorrida pelo navio, isso no trajeto de A, B, C é igual a quanto? Gente, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que descobrir qual a distância entre o arco ABC, né? Qual a distância percorrida no arco ABC. Observe que esses dois trajetos, eles formam dois arcos de circunferência. Então nós temos que saber esse deslocamento do navio, quantos graus ele equivale como ângulo central do deslocamento no arco de circunferência, para depois calcular a distância. Primeiro a gente observa que de A até B não houve variação do x, não houve variação da longitude do navio. E a latitude ela variou de 0 a 60 graus. Então nós tivemos aí 60 graus como deslocamento de A até B. Por outro lado, a gente pode observar que de B até C não houve variação da latitude, mas houve variação da longitude. A longitude no B era 135, diminuiu para 90 no C. Ou seja, do 135 até o 90, houve um deslocamento no eixo X de 45 graus. Então, o que nós temos? Nós temos um deslocamento de 60 graus no eixo Y, de A até B, e um deslocamento de 45 graus no eixo X, de B até C. Juntando esses deslocamentos, nós temos então um deslocamento de 105 graus na esfera terrestre. Então, basta que a gente calcule qual é o comprimento de um arco de 105 graus sobre a esfera terrestre. Para isso, então, a gente vai pegar aí a fórmula do comprimento do arco de circunferência, 2π vezes o raio vezes alfa sobre 360 graus. Eu vou substituir o raio pelo raio da Terra, que a questão fala que ele é aproximadamente 6.400 km. Vou substituir o π por aproximadamente 3, mas só um pouco mais na frente. E vou substituir o alfa por 105 graus. É o que eu fiz aí. Vamos então resolver. Quando vocês pegarem 2 vezes 6.400 vezes 105 dividido por 360, vai dar aproximadamente 3.733,3. Repete o π porque eu ainda não substituí. Agora lembre que a questão mandou considerar o π aproximadamente 3. Então vai ficar 3.733,3 vezes 3. Ou seja, vai dar aproximadamente 11.199,9 km. Gente, 11.199,9 km, isso é, portanto, aproximadamente igual a 11.200 km. Dessa forma, a resposta correta é o item A. Bem, com isso eu finalizo essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava os conceitos de circunferência e círculo, bem como o conceito de arco de circunferência.